Salve, salve, galera! O dia de hoje bastante agitado mais uma vez para os palmeirenses. Afinal de contas, o Palmeiras se movimentou mais uma vez no mercado, quer dizer, pela primeira vez no mercado, e deu anúncios e também outros indícios de que vai se reforçar finalmente. O primeiro, né, como a gente chegou a falar no nosso site, todo mundo já deve estar até sabendo, é o anúncio do Richard Rios, aqui como o Cido Vieira escreve para a gente. Palmeiras, fim da novela, e anuncia primeiro reforço para 2023. É aqui o anúnciozinho do Palmeiras. O Verdão contratou o volante de 22 anos, que estava no Guarani. Mais uma vez, como a gente fala, ele foi descoberto pelo Flamengo jogando no futsal lá na Colômbia e fez um bom Paulistão pelo Guarani e chamou a atenção do Palmeiras, que estava precisando de um jogador para poder ocupar uma vaga no elenco, pelo menos, após a saída do Danilo. A gente já vai mostrar na análise que a gente tem aqui, rapidinha, onde que pode jogar o Richard Rios. Mas a gente tem números interessantes aqui do Richard Rios, que o SofaScore Brasil levantou, ele que em 20 jogos marcou 3 gols, deu uma assistência, mas principalmente a sua eficiência aqui em certas ações do meio de campo, né? 70% de acerto nos passes longos, 36 desarmes, 96 bolas recuperadas em 20 jogos, né? 63% de acerto de drible para um volante, o que é bastante, ainda mais com 39 faltas sofridas, mas uma preocupação aí com 7 amarelos e 2 expulsões. Enfim, um jogador intenso que deve se jogar um pouquinho mais adiantado, mas como eu falei, a gente já chega nesse assunto. Como eu estava falando, o dia é agitado para o Verdão, porque o Verdão também deve fechar com mais um reforço hoje. A gente não sabe se o anúncio vem hoje, né? Ontem a gente teve o furo de que o Palmeiras tinha acertado com o Richard Rios. Talvez hoje a gente não tenha o anúncio oficial, mas, de qualquer jeito, duas fontes fortíssimas aí do futebol confirmaram a contratação do Palmeiras do Arthur. Isso mesmo, o Arthur, ex-Palmeiras, né, ex-Bragantino, acertou com o Palmeiras. O Vene Casagrande foi um dos que trouxe essa informação, falou que Arthur é do Palmeiras, 5 anos de contrato, já teria até o número da camisa acertado, seria a camisa 14, que era justamente a camisa do Gustavo Scarpa, e a TNT Sports também fez essa apuração, as duas ali por volta das 5 horas da tarde. O Verdão teria já então fechado com o Arthur, e a gente tem então a gente tem aqui os números do Arthur também, que o SofaScore levantou, são números interessantes, por toda a passagem dele pelo Bragantino, né? Ele tem, então, 134 jogos, são 26 gols, o que chama atenção é que 8 deles foram fora da área, 22 assistências, né? Então, 48 participações, gols em 134 jogos, muitas finalizações, muitos passes decisivos, 265 passes decisivos, que são passes para assistência, ou para uma finalização com chance de gol, claro, pode ser gol ou não. Aí 67% acerto de passe longo, 217 dribles certos, também uma média aí acima de praticamente de 2 dribles por partida, 229 faltas sofridas também, e uma boa avaliação aí no SofaScore, mais um cara também com números interessantes. E aí, então, vamos pro que eu estava prometendo aqui, que o nosso título aqui embaixo promete, uma análise de como que Arthur e Richard Rios, o Richard Rios já confirmado, e Arthur provavelmente, né, acertando aí com o Verdão, segundo as fontes, podem jogar no Palmeiras, né? É o seguinte, esse aqui é o Verdão normal, esse foi o Verdão que começou o ano, a gente tem aqui o Marcos Rocha, Gomes, Murilo Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino, Veiga, Dudu. Eu coloquei o Hendrick no ataque aqui, mas o Rony pode ser o centroavante, estava jogando o Giovani aqui, mas não importa porque a gente vai encaixar agora os dois jogadores. O Richard Rios, pelo que a gente tem acompanhado, do jeito que ele jogou no Guarani, ele deve ser um substituto para o Gabriel Menino. Ele é um cara um pouquinho mais adiantado, ele não é necessário, ele na verdade ele era um meia que jogava um pouco mais aberto pela direita, que foi recuado, então atua como um articulador ali pelo meio de campo, esse jogador que chega um pouco mais, é só vocês verem o número de dribles, por exemplo, que ele deu, o número de passes longos que ele aplicou também. Então ele deve jogar um pouco mais nessa posição, mas pela natureza do jogador também não é impossível que, por exemplo, em
em determinados momentos do jogo, o Palmeiras precisando se fechar um pouquinho mais, o Veiga sai, esteja mais cansado, e ele entre como um terceiro meio-campista, o Gabriel Menino às vezes fique como um cara que joga um pouquinho mais adiantado, e ele entre como um segundo volante. Enfim, esse deve ser o uso mais comum aí do Richard Rios no Verdão. Já o Arthur, ele é um cara que tem também possibilidades diferentes. Ele é um cara que normalmente ele é ponta direita, então aqui eu vou, a entrada é difícil de tirar o Rony do time do Palmeiras, né? Então a gente deve ter o Arthur, se for um cara que for jogar titular, quando for titular, deve assumir essa ponta direita, até porque o Palmeiras tem o Giovani, mas não tem um titular fixo dessa ponta direita, um cara que seja canhoto, que parta para cima, que tenha bom cruzamento, boa finalização, boa jogada individual, que eu acho que são as três principais características do Arthur. Mas o Arthur também, em momentos do Bragantino, ele foi esse cara que joga um pouco mais por dentro. O atual técnico do Vasco, ele colocou o Arthur muitas vezes atuando centralizado, quase como ponta de lança, às vezes até como segundo atacante, com os outros jogadores recuando um pouquinho mais. Isso dá para imaginar mais do que o Veiga aberto, quando o Veiga não estiver disponível, né? Então vamos pensar aqui quem pode jogar, vamos supor o Tabata, que estava jogando aqui em dadas ocasiões. Então esse é mais ou menos o uso que o Arthur pode ter, que o Abel Ferreira pode ter do Arthur no Verdão. A gente pode ser que demore para ver esses jogadores em campo, mas pela sequência que o Palmeiras tem agora em abril, com disputa de Paulistão, de Libertadores e até de Copa do Brasil, talvez esses caras já tenham que entrar um pouquinho mais na roda, um pouco mais rapidamente, mas de qualquer maneira, eu acho que o Palmeiras, no mínimo, consegue atacar um problema que tinha no começo do ano, que era volume do elenco, porque as peças que o time perdeu, com certeza o Palmeiras não repôs um titular absoluto como Gustavo Scarpa, não repôs um titular absoluto como Danilo, mas repôs opções de banco. Então tem pelo menos mais um jogador para entrar na rotação de volante, tem um cara que tem potencial de ser titular na ponta direita do Palmeiras. Enfim, Palmeiras finalmente se movimentando no mercado e na deadline, né, para poder reforçar o elenco quando o elenco finalmente vai ser testado nessa maratona de jogos, especialmente em abril.